E vamos ao nosso último palestrante, também acadêmico, professor, autor, doutor, Bruno Freire. Vai falar sobre o IRDR e IRRR, isso é, os principais aspectos desses novos institutos do CPC. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o valioso convite, né, feito por conta de nossa amizade, né, a Vólia, aqui. Gostaria de cumprimentar e agradecer a presença dos acadêmicos aqui da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, e faço em nome de nosso presidente, Lima Teixeira. Né? Aqui, para mim, eu estou me sentindo um soldado raso falando para o general, né? Então, a responsabilidade muito grande. Né? Parabenizar o meu confrade Sérgio Torres pela brilhante exposição. E, Vólia, não me deixe falar por último, não, que vai ser difícil, né, falar depois de Sérgio. Enfim, meus slides são bem mais modestos que o dele, né? Não tem essas apresentações, eu tenho uma expertise mais limitada em relação à apresentação. Enfim, vamos agora mudar, né? Dar uma virada aqui, vamos falar de um tema processual, né? Que é o incidente de resolução de demandas repetitivas e o incidente de resolução de recursos de revistas repetitivos, que, como minha palestra é a última, e eu vou ter que ser breve, eu vou fazer uma abreviação aqui e falar em IRDR e IRRR. Okay? Então, quando vocês vislumbrarem ali no slide o IRDR, já sabem que é um incidente de resolução de demandas repetitivas, e o IRRR é um incidente de resolução de recurso de revista repetitivo. Okay? Institutos esses que estão dentro de um atual contexto de precedentes judiciais que foi implementado no nosso ordenamento jurídico pelo Código de Processo Civil e até anteriormente ao Código de Processo Civil pela Lei 13.015. Né? Então, é um sistema que busca uma isonomia, né? Nunca foi saudável no Estado democrático de direito que casos iguais fossem decididos de forma distinta. Então, com essa preocupação, aliada à previsibilidade do direito, tivemos implementado esse sistema de precedentes. Eu lembro quando eu estava na faculdade, era estagiário num escritório de advocacia, e eu morria de rir que o cliente chegava para o dono do escritório e perguntava: bem, qual é a minha chance de ganhar a causa? E o dono do escritório falava: não sei, é 50%. Né? Pode ser que você ganhe, pode ser que você perca. Hoje, nesse sistema de precedentes judiciais, já é possível, né? A depender do tema, se tiver sido objeto, né, de um precedente vinculante, você poder falar: olha, você tem 100% de chance de ganhar essa causa, ou você tem 100% de chance de perder esta demanda. Né? Eu vou tratar de duas espécies desses precedentes judiciais. Né? O IRDR, como eu disse, foi criado pelo Código de Processo Civil, a CLT nada fala a respeito do IRDR, então nós temos uma aplicação subsidiária desse instituto no processo de trabalho. No início houve uma dúvida: não, mas o incidente suspende o processo, então ele é compatível com o processo do trabalho, enfim. Bem, ele suspende, mas ele vai ser julgado em 1 ano, então o Tribunal Superior do Trabalho, por meio da instrução normativa número 39, entendeu que sim, que se aplicaria, e foi por esse caminho. Já o IRRR, né, teve como fonte a Lei 13.015, que se antecipou, foi até antes do Código de Processo Civil, a criação do incidente. Então, nós podemos falar aqui de técnicas processuais diferenciadas para tratar dessa litigiosidade repetitiva, uma vez que nosso modelo convencional de processo, né, Código de Processo Civil 74, a nossa legislação anterior, sempre foi inadequada, e a própria CLT, inadequada para tratar dessa repetitividade, né, dessa litigiosidade repetitiva. Né, tanto seja a inadequação por um tratamento de um viés individual, seja até pelo próprio processo coletivo. Bem, nós podemos falar que há, então, um microsistema de casos repetitivos, né, criado pela Lei 13.015 e pelo Código de Processo Civil, com o fim
de atingir essa isonomia no julgamento de casos idênticos, né? Como eu disse, atingindo a tão desejada previsibilidade no Estado democrático de direito. Então, nós podemos afirmar tranquilamente que são pilares, né, desse sistema de precedentes, em que eu estou tratando de dois específicos, o IRDR e o IRRR, a isonomia, a segurança jurídica, uma prestação jurisdicional em tempo razoável, porque nós vamos ter, logicamente, uma racionalização, né, da atividade jurisdicional. Nós nos inspiramos aí em institutos do direito comparado, então temos na Inglaterra o Group Litigation Orders, né, o tribunal identifica uma potencial multiplicação de demandas e instaura esse incidente para a resolução coletiva e uniforme das demandas. Nós temos na Alemanha o Musterverfahren, que é o método de decisão em bloco, né, que se escolhe uma causa piloto, julga-se a causa piloto e se replica para as demais causas idênticas. E na Corte Europeia de Direitos Humanos nós temos o Pilot Judgment Procedure, que é um instituto semelhante aos anteriores previstos no artigo 46 da Convenção Europeia. Pois bem, quais são os requisitos, né, de admissibilidade desse RDR? Então, vamos lá primeiro para o artigo 976 do CPC, que traz, né, cabível a instauração do incidente quando houver simultaneamente o quê? Efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. Então, vejam que esses institutos eles tratam de questões jurídicas, né, temas de direito, e que ensejam, né, pela multiplicidade de processos, um risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Bem, temos ainda um requisito negativo para a instauração do IRDR, que está previsto no parágrafo 4º do 976. Se o Tribunal Superior do Trabalho tiver instaurado um incidente de julgamento de recurso repetitivo sobre o mesmo tema, logicamente, não poderá ser instaurado um IRDR no Tribunal Regional do Trabalho. Então, é um requisito negativo. Bem, em relação ao IRRR, há um ponto aqui controvertido. Vejam que está previsto lá no artigo 896 da CLT, é cabível a instauração do incidente quando houver multiplicidade de recursos de revista, identidade de questão de direito, como objeto das impugnações recursais, inciso 3, existência de questão relevante ou controvérsia interpretativa. Então, vejam que, fazendo uma comparação, o processo de trabalho ele tratou de forma diferente desse tema relevância da matéria, porque no processo civil, a relevância da matéria, o legislador trata para a situação que dá ensejo à intervenção de terceiros, como a participação de amicus curiae, por exemplo. Já no processo do trabalho, o legislador trouxe a relevância da matéria como um tema que permitiria a instauração do incidente. E aí vem uma primeira questão, eu digo que é controvertida porque eu já vi um professor renomado, que é nosso confrade na academia, professor do Paraná, o Manuel Antônio Teixeira Filho, sustentar que é possível a instauração desses incidentes sem a multiplicidade de processo, tendo apenas e tão somente a relevância da matéria. E data máxima venia, eu não concordo, né? Vou lhe pedir para tratar das questões controvertidas, então vou tentar, no decorrer da exposição, explorá-las. Eu não concordo, parece que é da essência do Instituto uma pluralidade de causas, né? Já que o objetivo é se atingir a isonomia processual. E outra questão, é um tema aberto, o que se entende por multiplicidade de processos? 2 processos, 3, 4, 10, 15, 100, 200, 300? Depende da especificidade do tema. O nosso confrade, ministro Cláudio Brandão, num primeiro trabalho, ele se aventurou e falou, olha, multiplicidade, 4 processos para mim já é multiplicidade. Depois ele voltou atrás em outro artigo, dizendo que dependeria efetivamente da matéria. Então, nós temos aí essas controvérsias para enfrentarmos, né? E qual é o objetivo desses dois institutos, né, o IRDR e o RRR?
logicamente, é fixar uma tese jurídica que uniformizará o entendimento e será de aplicação obrigatória pelo próprio tribunal que fixou a tese e pelos juízes que estão a esse tribunal vinculados. Objeto. Vejam que pode ser objeto do IRDR e do IRRR questões de direito material. Vocês viram agora que semana passada foi publicado um acordo do IRRR que definiu pela impossibilidade de cumulação do adicional de periculosidade e o adicional de insalubridade. Eu até tive a oportunidade de participar do julgamento por um amicus curiae, fiz sustentação oral, foi bastante debatido o tema, a matéria de direito material. O TST fixou a tese pela impossibilidade de cumulação. E nós podemos ter também matérias de direito processual. Então, há 2 ou 3 anos atrás, o TST julgou, por exemplo, a possibilidade, na verdade, definiu pela impossibilidade, de aplicação do artigo 475J do Código de Processo Civil, atual artigo 523, a multa de 10% no cumprimento de sentença, não seria aplicado à execução trabalhista. Em suma, temos matérias de direito material e matérias de direito processual. Vejam que não há julgamento de causas ou demandas, não são solucionados questões subjetivas, direitos subjetivos, mas apenas e tão somente questões objetivas de fixação de tese. Temos 3 fases, a fase de instauração e admissão, a fase de afetação e instrução e a fase de julgamento. Então, em relação ao IRDR, o pedido de instauração do incidente é dirigido ao presidente do tribunal, pode ser o pedido ser feito pelo juiz, relator, pelas partes, pelo Ministério Público. Já em relação ao IRRR, cuja competência é o Tribunal Superior do Trabalho, quem pode solicitar, requerer a instauração do incidente são os ministros que compõem a seção especializada conforme leitura do artigo 896-C da CLT. É imprescindível a publicidade. Importantíssimo a publicidade. A sociedade precisa saber o que vai ser debatido, o que vai ser fixado como tese. Não são questões que atingem toda a sociedade, porque vão ter uma aplicação erga omnes, vão ter uma aplicação vinculante. Então, é imprescindível que seja dada ampla publicidade. Então, nós temos registros no Conselho Nacional de Justiça, a lei determina, na instauração e julgamento de incidentes. Os tribunais também devem manter na internet. Eu fui lá, antes da palestra, fui pesquisar. O Tribunal Regional do Trabalho daqui do Rio tem 20 IRDRs, é um dos tribunais regionais do trabalho com mais incidentes instaurados. Eu até aproveitei, vou fazer uma queixa à presidente do tribunal lá em São Paulo, porque o site só mostra os IRDRs que foram julgados, e só foi julgado um, então eu não pude aferir quantos IRDRs tinham. Então, a publicidade ela é essencial quando falamos em fixação de precedentes. Temos a fase da afetação e instrução. É nessa fase que se define o objeto, o que é que vai ser definido, qual é o tema que vamos enfrentar, quem vai participar, quem pode participar também, quais são os sujeitos que participarão desse incidente. Então, tudo isso é definido nessa fase de afetação e instrução. Por exemplo, os sujeitos sobrestados, aqueles que têm os processos suspensos, eles podem participar como terceiros intervenientes, apresentando novos argumentos e informações para a resolução da controvérsia. O ideal é que se amplie ao máximo esse contraditório, seja um contraditório efetivo e participativo, para que possamos ter uma situação de amadurecimento suficiente para a criação de uma tese jurídica que vai ter aplicação para toda a sociedade. Temos a participação aí de amicus curiae.
né, a CLT prevê lá, o relator poderá admitir manifestação de pessoa, órgão, entidade, com interesse na controvérsia. E o CPC, ele vai um pouco mais longe, quando prevê que o amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, outra questão controvertida é essa. No processo do trabalho, o amicus curiae pode recorrer da decisão, né, já que a CLT nada fala, né, o CPC prevê essa possibilidade. Né, então, é outra questão controvertida. Né. No IRR, eu participei como defendendo o amicus curiae, né, participei como advogado de amicus curiae. Eu posso opor embargo de declaração da decisão proferida nesse incidente de acumulação de adicional de periculosidade e insalubridade? Enfim, é uma questão aí controvertida. Né? O meu entendimento é de que, sim, o amicus curiae ele pode, no processo do trabalho, recorrer da decisão. Né? Eu venho de uma escola que prima pelo contraditório efetivo e participativo, que é a escola daqui da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nosso departamento processual. Vocês vão encontrar em todos os trabalhos, todas as pesquisas, uma preocupação de todos os professores do departamento com o contraditório efetivo e participativo. Então, minha posição é que, sim, o amicus curiae pode, sim, recorrer, mas vão ter autores que entendem que não. E aqui, tecnicamente, seria simples, seria se fazer uma aplicação supletiva e não subsidiária. Ou seja, a norma do Código de Processo Civil, ele complementaria a norma da CLT, né, de forma suplementar, né, e não subsidiária. Bem, nós temos um prazo, né, de julgamento desse incidente, prazo de 1 ano, está previsto lá no Código de Processo Civil. A CLT não fala só apenas na preferência sobre os demais feitos, mas entendo, né, parece que tem uma regulamentação do TST dizendo que deve ser julgado em 1 ano também. E aí nós temos a decisão do incidente, é um precedente criado de propósito, né, pressupõe uma abstração da definição da tese jurídica que pode ser aplicado a todos os casos repetitivos, ou seja, a tese firmada tem eficácia vinculante. Vocês podem constatar isso do próprio texto da lei, quando diz que os juízes e tribunais, de forma imperativa, observarão os acórdãos em incidentes de resolução de demandas repetitivas, observarão os acórdãos em julgamento de recurso, aqui o CPC fala em extraordinário especial repetitivo, leia-se recurso de revista repetitivo. Então, nós temos a formação, né, desse precedente com força vinculante, está lá também o 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal. E ainda, nos casos futuros que versem idêntica questão de direito e venha a tramitar no território de competência do tribunal. Então, vocês estão vendo aí a força imperativa do precedente, senão não resolve. Vamos continuar com a insegurança jurídica que sempre reinou. Bem, e por conta disso, dessa necessidade de imperatividade, para que esse instituto dos precedentes ele funcione, o legislador ele traz inúmeras ferramentas, né, consequências para a fixação dessa tese jurídica. Eu diagnostiquei alguns aqui no Código de Processo Civil que, no meu entendimento, tem total aplicação no processo do trabalho. Concessão de tutela de evidência, pretensão fundada em tese. Julgamento de improcedência liminar quando o pedido for contrário à tese. Dispensa de remessa necessária quando a sentença estiver em conformidade com a tese. E decisões monocráticas do relator. Então, está aqui, ó, julgamento liminar de procedência, 332. Decisões monocráticas do relator, ele nega provimento a recurso que for contrário ao acórdão proferido. Né? Quando vocês verem ali STJ e STF, leia-se Tribunal Superior do Trabalho. Né? Incidente firmado em RDR. Nós temos ainda aqui, incumbe o relator dar provimento ao recurso, né, se a decisão recorrida for contrária a essas teses fixadas em RDR e RRR. Temos ainda uma preocupação, né, com a fundamentação das decisões nesse sistema de precedentes para que ele seja fortalecido. Então, está ali, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial. Se limitar a invocar precedente sem identificar os fundamentos determinantes.
deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência que ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência da distinção, que é o Instituto Distinguish, né? E o caso haja o descumprimento dessa tese, o ordenamento traz a previsão da reclamação constitucional. Bem, tem recursos, a previsão de recursos para o IRDR, recurso para o Tribunal Superior do Trabalho. Logicamente, né, há um estímulo a essa interposição de recurso, porque vejam que ele vai ter efeito suspensivo e presume-se a repercussão geral. Lembrando que, logicamente, se vocês têm um IRDR aqui no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, definido uma tese, e há um recurso para o Tribunal Superior do Trabalho, como a competência do Tribunal Superior do Trabalho é nacional, nós vamos ter uma ampliação da aplicação dessa tese jurídica que não vai mais se limitar ao Estado do Rio de Janeiro, mas deverá ser observado de forma obrigatória em todo o território nacional. Temos a previsão, que aqui vem um combate, né, à doutrina contrária ao sistema de precedentes, que diz que há um engessamento do direito. Não há engessamento, porque se prevê a possibilidade de revisão ou superação do precedente. Vocês vão encontrar aí a previsão tanto no CPC como na CLT, que foi até uma legislação mais aprofundada, apesar de usar termos abertos, mas ela prevê aí, quando houver alteração da situação econômica, social ou jurídica, é possível, né, o que a doutrina chama de overruling, né, que é a superação do precedente. Importante, para ocorrer esse overruling, né, essa mudança, superação de precedente, entendo que deve ser novamente instaurado um incidente com pleno contraditório, né, com plena participação, amplo debate para superação de um entendimento anteriormente fixado. Temos que ter um cuidado, pois não se pode alterar o precedente, por exemplo, esse julgamento da acumulação de adicional de periculosidade e insalubridade. A definição da tese pela não cumulação foi assim, um placar que foram, assim, salvo engano, 1 ou 2 ministros a mais que votaram pela impossibilidade de acumulação. Então, o fato de amanhã mudar a composição do Tribunal Superior do Trabalho não pode ser motivo de revisão, de superação do entendimento, né? Então, é preciso ter cuidado com a estabilidade dessa decisão. Então, mera mudança de ideia, mudança de composição de turma, não pode ensejar a superação de um precedente. E outra questão controvertida, olha, a responsabilidade dos advogados nesse sistema de precedentes. Eu tive uma experiência recentemente entregando memorial, que eu mostrei os precedentes, né, em relação ao tema, e o desembargador até fiquei um pouco ofendido. Ele falou, não, Bruno, mas você, se tivesse julgados diferentes, você não traria. Eu falei, excelência, eu fiz a pesquisa, está aqui todos os precedentes que encontrei. E aí me faz lembrar no sistema americano, onde o advogado está obrigado a citar todos os precedentes vinculantes, aplicáveis, né, sob pena de se entender que o advogado agiu de má fé. Então, como é que fica a situação do advogado, né, nós advogados, falo nós aqui, os que estão presentes, a maioria, nesse sistema de precedentes, né? Um advogado que se colacionar, por exemplo, uma jurisprudência superada, sem nada mencionar sobre o entendimento atual, pode ser interpretado como uma tentativa de induzir o juízo em erro e, consequentemente, ser configurado uma litigância de má-fé. Então, é outra questão controvertida aí para a reflexão dos senhores. Né? Outra questão que me preocupa bastante, né? Eu vejo aí os operadores do direito. Nós podemos extrair a ratio descendente do IRDR ou do IRRR na ementa do acórdão. Tem gente que pega, ela vai logo na ementa que é a ratio descendente. Lógico que não. Né? A ementa não integra a autoridade da decisão judicial, não autoriza que dela se extraia a ratio descendente do acórdão. A literalidade de uma ementa, né, assim como de uma súmula, está longe de ser o que vincula o precedente. É importante, pois, descobrir quais dos fatos mencionados no precedente são tratados como fatos materiais, ou seja, essenciais à conclusão
além dos fundamentos jurídicos da decisão. Então, nós precisamos distinguir a ratio descendente da tese jurídica. Vamos fazer uma pergunta. Tese jurídica. O que o tribunal decidiu? O TST decidiu que não se aplica a multa do artigo 475J, atual 523, na execução trabalhista. Isso é a tese jurídica. Por que o tribunal assim decidiu? É a ratio descendente. O Tribunal Superior do Trabalho entendeu que havia uma incompatibilidade procedimental na aplicação da multa, porque no processo civil, no cumprimento de sentença, a parte tem 15 dias para pagar, enquanto no processo de trabalho são 24 horas. Então, diante dessa incompatibilidade procedimental, que foi a ratio descendente, a razão de decidir, houve a fixação da tese de impossibilidade de aplicação da multa. E, logicamente, a extração dessa ratio descendente, a gente tem que separar o que chama obter dictum, né, que são... foi debatido, são temas que foram debatidos, mas não foram essenciais na formação do precedente. E veja que a importância dessas definições de ratio descendente e obter dictum nessa matéria de precedentes, né, seja firmado em RDR ou em RRR, ou outro precedente previsto pela lei, né, há uma previsão lá que a decisão firmada em recurso repetitivo não será aplicada aos casos em que se demonstrar que a situação de fato ou de direito é distinta das presentes no processo julgado sob rito dos recursos repetitivos, que é, novamente, o distinguish. Bem, outra questão, e agora já caminhando para o último ponto controvertido, que eu diagnostiquei nesse tema que me preocupa, diz respeito à suspensão dos processos, tanto no IRDR, no IRRR, mas mais ainda na repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Minha pergunta é razoável a suspensão integral dos processos quando da instauração do IRDR e IRRR, ou quando o STF reconhece a repercussão geral de alguma matéria? Na questão do IRDR e do IRRR, menos mal, porque tem um prazo de suspensão. Mas, ainda assim, recentemente, já tive experiência de pegar o avião, ir a Brasília para o julgamento de sustentação oral, chegar no momento de sustentação, não, está suspenso. Mas não, porque tem um incidente que trata aqui da acumulação, bem, mas tem 10 pedidos. Vai suspender o processo todo. Né? O cliente está pagando a hora, minha hora, meu deslocamento a Brasília, passagem aérea, tudo. Vai suspender todo, são 10 pontos. E, então, nossa preocupação reside na amplitude dos efeitos da aplicação da suspensão. Num processo cuja seara, os créditos são de natureza alimentar. O princípio da celeridade é um princípio que tem destaque no processo do trabalho. Então, por exemplo, aí ampliando, né, para a repercussão geral do Supremo, a Volha me permite aqui ampliar um pouquinho o tema. O ministro Gilmar Mendes determinou suspensão nacional recentemente todos os processos que envolvem discussão sobre validade de norma coletiva que limite ou restringe o direito trabalhista não assegurado pela Constituição, pelo que milhares de processos estão indefinidamente suspensos. Indefinidamente, porque diferente do IRDR e do IRRR, que tem um prazo de 1 ano, aqui não há um prazo. Né? Então, e a suspensão não ocorre somente em relação à tese jurídica, que é objeto do julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a repercussão geral, mas todo o processo trabalhista, né, que tem uma realidade totalmente distinta do processo civil. O processo de trabalho é naturalmente uma acumulação de diversos pedidos. Né? A tese é acumulação de adicional de periculosidade e insalubridade, mas eu estou discutindo ainda hora extra, eu estou discutindo ainda isonomia salarial, diferença de verbas rescisórias, pagamento por fora, 13º salário, FGTS, férias, enfim, são vários pedidos. Né? Não é razoável, não é, que se suspenda o processo inteiro. Né? Então, alguns dados aqui que eu peguei no final do ano passado, esses dados já devem estar mais atualizados. Nós temos hoje 104.119 processos trabalhistas suspensos no TST, 18.678 no âmbito dos tribunais regionais do trabalho. Então, nós estamos falando aqui, dados que eu peguei no final do ano passado, preciso atualizar esse ano. 122.797 jurisdicionados que postulam inúmeros pedidos de natureza alimentar, né, e estão com a prestação jurisdicional paralisada indefinidamente por conta de uma única matéria afetada
no Supremo Tribunal Federal. Então, realmente, é importante consignar que não somente os trabalhadores são prejudicados com a paralisação dos processos, mas também os empresários, empregadores, né, tendo em vista a indefinição de temas que têm repercussão nos seus provisionamentos, né, além de custos mensais com remuneração de nós profissionais. Então, realmente, qual é a solução da questão? Né? Eu sou primo, gosto. Quando eu trago um problema, eu gosto de trazer a solução. Né? Trazendo um problema aqui, uma questão controvertida, vamos trazer a solução. Os tribunais devem suspender apenas e tão somente o capítulo. Né? Exatamente. Suspender apenas o capítulo que é objeto do incidente. Né? E essa sugestão, a Vólia já falou aqui, tem previsão legal. É uma sugestão com fundamento legal, né? Porque o CPC permite as sentenças parciais de mérito. Então, basta um ajuste nos regimentos dos tribunais, né? E no PJE, porque muita gente me fala assim, muitos amigos que eu tenho na magistratura me falam, não, Bruno, mas o PJE não permite. Ajuste PJE. A gente não pode ser escravo, né, da tecnologia. A tecnologia dá para nos servir. Então, para concluir, agora estou concluindo mesmo que o tempo esgotou, só para trazer um panorama para vocês do IRDRs e IRRs, aqui no Rio são 20, tem aqui os temas, vocês podem consultar no site do TRT da primeira região, estão todos lá. Nós temos um comparativo, viu? O Tribunal do Rio é o que tem mais IRDRs instaurados, vejam um comparativo com outras regiões. São Paulo, eu pesquisei no site, eu vou falar com a presidente Hilma lá do tribunal, que, olha, tem que colocar, eles só colocam que foi julgado, aí só tem um IRDR julgado, então não sei quantos tem instaurados. Né? Eu vou até procurar essa informação. No TST tem 17 IRRs, né? Sobre os mais diversos temas, aqui eu trouxe alguns. Exigência de gestão negativa entre antecedentes criminais de dano moral, aquele do 475J que eu falei. Nós temos responsabilidade subsidiária do dono da obra, limitada à pessoa física. Então, são várias matérias de direito que são, ao todo, 17 incidentes de resolução de demandas de resolução de recursos de revista repetitivos. Então, eu agradeço a todos a paciência, né? Ficarem até aqui esse horário, sendo o último a falar. Muito obrigado pela paciência. Está aqui o meu e-mail para responder qualquer dúvida sobre o tema. Muito obrigado, Vólia, pela oportunidade. Bom,